Olá, eu sou Simone, da Feiplar e Feipur. Estou aqui com o Hermas, também da Feiplar e Feipur. E vamos entrevistar agora grandes profissionais da Polychemical, uma empresa de grande destaque do setor de poliuretano. Então, estamos com o Marcelo Ferracin e o Rafael Vasques, da área comercial e da área técnica, respectivamente. Então, em primeiro lugar, muito obrigada por vocês terem vindo, né, de São José para cá, né, pegarem esse tempo para nos contar várias questões que são importantes aqui para o desenvolvimento do mercado e também para o público que a gente quer mostrar, contar um pouquinho mais da Polychemical, que eu acho que tem muita coisa para contar, muita coisa que os participantes do evento, como os visitantes da Feiplar, querem saber. Então, muito obrigada. Prazer é nosso. Prazer é todo nosso. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a você, Simone, sempre gentil. Nos conhecemos há algum tempo já. Verdade, né? verdade. Feliz aqui de estar nesse evento aqui. Muito obrigada. Bom, Marcelo, então, para a gente começar, eu queria então que você fizesse para nós uma pequena apresentação do que é a Polychemical, o que a Polychemical produz, como é que ela está posicionada dentro do mercado hoje. Mas acho que é muito importante essa pergunta para nós da Polychemical. A empresa foi fundada em 2015 e o mês que vem nós vamos completar 11 anos. Também isso é super importante para nós, é um marco, né? Claro. Então, a empresa foi fundada com algumas bases, né? E uma delas era assim, sabia que ela não é feita só de matéria-prima, de equipamentos, de galpões, era feito por pessoas motivadas, treinadas, para entregar um compromisso para o mercado, né? Então, isso foi trazendo várias coisas juntos. Uma delas foi a experiência de comprar da Poly, desenvolver com a Poly, trabalhar com a Poly. Então, isso tudo trouxe para a Poly uma visão de como se pôr para o mercado. Então, ela tem que ser boa para quem trabalha, boa para quem compra, boa para quem recebe, né, os materiais. Então, isso faz com que a Poly se mantenha nesse mercado como sendo um destaque com relação a essas necessidades que o mercado propõe para nós, né? Porque o mercado é muito desafiador, tem bastante concorrente, né? Nós somos bem jovens, né, nesse mercado ainda, então nós estamos procurando o nosso espaço, eu acho que isso é o nosso DNA. Tá ótimo. E Rafael, gostaria de complementar? Não, eu acho que o Marcelo definiu bem, acho que a palavra que define a Polychemical é a experiência mesmo, né? A experiência do ciclo como um todo, tanto a parte de fornecimento, a parte de quem trabalha dentro e a parte dos clientes satisfeitos aí com as nossas tecnologias. Bom, vocês têm vivenciado um crescimento muito expressivo, né? Como que vocês posicionam hoje a Polychemical no mercado de poliuretano e o que vocês destacam de diferenciais da empresa? Tá, eu acho que para começar a falar um pouquinho sobre isso, a gente tem uma percepção que o poliuretano está cada vez mais presente aí na nossa vida cotidiana, né? Então, seja no colchão, seja no seu travesseiro, na geladeira da sua residência ou no volante do seu automóvel, né? Então, as pessoas estão tendo cada vez mais contato com esse tipo de tecnologia. E com esse cenário de evolução constante do ser humano e a gente tem buscado cada vez mais conforto, o poliuretano tem ganhado cada vez mais espaço, cada vez mais força, por ser considerado um dos plásticos de engenharia mais versáteis aí do mundo, né? E assim, a nossa empresa, ela se dedica integralmente ao desenvolvimento desse polímero, né? E assim, a gente atua de forma bastante estratégica em todos os segmentos do mercado de poliuretano. Então, nossa expertise vai desde o desenvolvimento de um sistema comoditizado, que apesar de muita tecnologia, muitas vezes não tem uma percepção de valor agregado tão grande. E passa também pelo desenvolvimento de soluções em especialidade, que aí sim a inovação e o diferencial tecnológico, ele acaba proporcionando ou tendo valor em toda a cadeia produtiva, né? E acho que a gente fala assim, além,
assim, muito mais do que entregar um produto, a gente gosta de usar um termo que é buscar o melhor compromisso com o cliente. E esse compromisso, ele basicamente passa pela combinação da nossa expertise química com competitividade comercial. Né? E falando do diferencial da companhia, a gente acredita que é a forma que a gente enxerga inovação. Né? Porque a gente tenta transformar essa química complexa em uma solução simples, eficiente, mas acima de tudo acessível. Né? Porque não adianta você ter uma tecnologia de ponta e você não conseguir essa penetração de mercado. Então a gente tem trabalhado muito forte em ter esse diferencial de competitividade comercial. Né? E essa filosofia de simplicidade, ela é inspirada em um italiano que é um polimata renascentista, que ele foi químico, cientista, matemático, pintor, enfim, na minha visão, dos maiores gênios aí da nossa história, que é Leonardo da Vinci. E ele coloca uma frase que tem sido aí um guia durante toda a nossa trajetória, que diz assim, mais ou menos assim, a simplicidade, ela é o mais alto grau da sofisticação. E aí, baseado nesse pensamento, a gente continua evoluindo, construindo nossas tecnologias, criando nossas soluções e buscando aí as oportunidades para unir a simplicidade com a inovação. Né? Então, eu acho que o diferencial da companhia passa um pouquinho sobre tudo isso, né? Muito esforço, muita dedicação, trabalho contínuo, mas sempre de uma forma simples e silenciosa. Eu acho que esse é o resumo da Poliquêmico, esse é o grande diferencial dela. E dentro desse diferencial que você está colocando para a gente está vivendo hoje um cenário geopolítico maluco, né? Louco. Então a gente não sabe se tem guerra, se não tem, como é que vai ficar o preço da matéria-prima, que é o petróleo, etc, etc, etc. Então como é que a Poliquêmico está agindo dentro desse cenário para manter esse seu diferencial e o portfólio de produtos de vocês dentro de uma estabilidade? Com certeza, Herman. A gente está vivendo um momento bastante espinhoso, bem dizer assim, né? Então, mas a gente não entende que é só no mercado de poliuretano. A gente entende que é a dinâmica da cadeia global de suprimentos que está sendo interferida, né, com esse cenário que a gente está vivendo. Nesse ambiente de incerteza, de insegurança, de instabilidade, a capacidade que a gente tem de se readaptar, ela tem sido essencial para a continuidade e para a competitividade da companhia. Né? Então, somado a isso, a empresa ela vem construindo parcerias sólidas, né, e estratégicas com os nossos fornecedores, pautada ali em transparência, em confiança, em visão de longo prazo. Isso aí tem ajudado a gente a ter robustez para enfrentar esses momentos difíceis, né? E assim, nos últimos anos, a gente vê que o mundo vem nos desafiando a todo momento. Então, ontem, a gente enfrentou o impacto aí de uma pandemia global, né? E todo mundo em casa, ninguém sabia como o mercado ia se comportar, tentando encontrar solução para formas de produção, tendo que cuidar das pessoas, que é um dos pontos fortes aí, um dos pilares da nossa companhia, ou seja, basicamente reescrever o nosso modelo de negócio. Aí hoje, a gente vem lidando aí com as consequências geopolíticas desses conflitos internacionais e, mais uma vez, né, uma reprogramação logística, uma reengenharia de produto, um reposicionamento de suprimentos, uma estratégia comercial diferenciada, mais uma vez tendo que reescrever todo o modelo de negócio. Então, não tem muito uma receita. Eu acho que novos desafios ainda vão vir. O mundo está aí e vai nos desafiar a todo momento. Né? E é justamente nesses momentos de dificuldade que a gente reforça a nossa capacidade de se reinventar. E a gente tenta fazer isso na melhor ou da maneira mais rápida possível, né? Então a gente tenta aí reorganizar nossas operações, a gente tenta reconstruir as nossas estratégias e encontrar soluções viáveis e eficientes para que os nossos clientes passem por esses momentos turbulentos
sem sofrer muito impacto com isso, né? E, assim, apesar de muito esforço, muita dedicação, muito trabalho, esses desafios geopolíticos, eles comprometeram ou bagunçaram bastante a cadeia de suprimentos. Então, o que a gente vê no mercado, não só de poliuretano, mas outros que a gente está inserido, no mercado plástico de uma maneira geral, reduziu drasticamente aí a disponibilidade dos insumos estratégicos, né? Principalmente para o mercado de poliuretano. Isso teve uma forte pressão no reposicionamento de custo das matérias-primas globais. E, infelizmente, também teve que haver um reposicionamento comercial no mercado brasileiro, né? Muito pautado por todo esse cenário de disponibilidade versus custo, né? Então, a gente tem trabalhado aí um pouquinho em cima desses dois fatores para ter um diferencial da companhia. Perfeito. Que eu ia te perguntar isso. Qual a estratégia adotada pela empresa, né, em virtude dessas dificuldades todas aí? Mas eu acho, Simone, que assim, a gente tem dentro desse cenário algumas coisas que tem que ser levado em conta. Primeiro, tem um clima, né, de escassez, né, que isso daí também atrapalha um pouco o mercado, como o Rafael comentou, né? Então fica todo mundo meio que alvoroçado, querendo tomar decisões precipitadas. Então passa por nós, né, que estamos inseridos na cadeia, observar com tranquilidade, trazer para o mercado uma serenidade, né, e passar o que tem de real acontecendo. Então, a Poli, nesse momento, faz muito desse trabalho, né? Então, a gente fez uma leitura rápida do que estava acontecendo nessa questão de guerra ou não guerra, igual o Herman comentou, né, que eu acho que é importante. E esse cenário, quando a gente, né, já tomou algumas decisões de suprimentos dentro da empresa, que foram super importantes para nós. Isso mostra que a gente busca ser uma empresa moderna nisso daí. Associado a isso, a engenharia, que é onde o Rafael desempenha um trabalho ali no time dele, buscou soluções onde a gente viu que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade. Isso a gente veio tranquilizando os nossos clientes. Então, nenhum cliente Polychemical ficou ou está sem material nesse momento. Então, a gente está abastecido, a gente está organizado. Logicamente que não tem produtos infinitos, né? Mas a gente vem se modernizando com o desenvolvimento de engenharia, buscando trazer para o mercado uma calma. Calma, você não precisa sair correndo, tem material, nós vamos fornecer. Isso não, porque senão você cria uma coisa artificial, preços artificiais, volumes artificiais, que isso atrapalha todos, né? Então, faz parte do nosso trabalho também tratar o psicológico de todo mundo nesse processo, apesar da gente estar bem intenso com isso daí também, né? Então, a gente vem buscando apaziguar um pouco todo esse processo e colocar um pouco de calma no mercado, porque senão fica todo mundo louco, ninguém dorme, entendeu? Então, assim, eu acho que o ponto forte dessa estratégia que a Poli teve foi pautada em fornecedor, né? Num fornecedor bem ajustado, um trabalho bem organizado de engenharia e também uma conversa bem franca com os nossos clientes. Passamos a não desenvolver clientes novos para tranquilizar toda a nossa cadeia, que são os nossos clientes, né? E além de todos esses fatores que você colocou para a gente, assim, na sua opinião, o que garante tão grande, tamanha satisfação dos seus clientes em relação ao trabalho com a Polychemical? Então, a Poli tem um trabalho, né, muito bem claro e na linha de simplicidade, que o Rafael citou. Eu acho que é o grande diferencial da Poli. Nós estamos aqui querendo inventar roda, nós estamos querendo ser para o nosso cliente aquilo que ele precisa. Nada mais do que isso. Porque muitas vezes não adianta você querer entregar uma pizza com a Ferrari. Sim. Não faz sentido. Então, nós entendemos que a simplicidade, entender, na verdade, o que o cliente está buscando. Muitas vezes você tem isso dentro do seu próprio portfólio. Se for necessário desenvolver, nós vamos descer junto ao cliente, com todo o nosso staff técnico. Se a gente perceber que o cliente vai, né, dar espaço para a gente, aí nós começamos uma outra metodologia muito clara, que seria um pilar da nossa empresa, que é um desenvolvimento com começo, meio e fim. Bem claro, porque um desenvolvimento em poliuretano não é uma coisa fácil, porque tem muita variável na mesa. Isso
eles têm que deixar, né, claro o que eles buscam para o que a nossa engenharia poder trabalhar com certa tranquilidade. Porque muitas vezes o problema não está aqui na química, está muitas vezes no processo. E a gente desce no processo com todo o nosso staff técnico, somado a nossa, a gente fala, a unidade avançada da Poliquímica, que são os nossos especialistas lá na ponta, com conhecimento de mercado, e tenta atuar de uma forma que traga para o cliente o que ele deseja de final. Que é o quê? Ter o produto do jeito que ele precisa e entregar para o cliente dele. Então, nesse momento, a gente fala que a gente usa a camisa do cliente, né? Eu também trabalho na sua empresa. Então, não somos adversários, né? Somos parceiros. E isso é o que constrói essa simplicidade que o Rafael acabou comentando e que a gente busca no mercado, é ter uma paz nesse processo de desenvolvimento, que senão fica todo mundo muito nervoso e as entregas se atrapalham. E projetos ficam enormes, sendo que pode ser mais simples. Agora, numa mistura de comercial, que seria oportunidades de mercado, e de tecnologias disponíveis, né? Hoje em dia, quais são as aplicações de destaque? Como que vocês veem as novas aplicações, né? O futuro das aplicações das tecnologias que vocês fornecem de poliuretano aí para o nosso futuro próximo, médio? Poliuretano é quase uma alquimia, né? Você pode quase tudo, né? Eu falo assim, o quase tudo é quase tudo, né? Mas o Rafael acho que tem uma capacidade grande de poder falar sobre esse tema aí. Simone, eu estou no mercado aí desde 2004. Tá. Né? Então, durante essa jornada, eu desenvolvi inúmeras formulações de poliuretano e participei de diversas transições, né, de tecnologias que acabou surgindo aí as necessidades e essas tecnologias precisam ser substituídas. E a gente, apesar de ser um teminha um pouquinho polêmico e muitas vezes batido, a gente ainda vive um momento de transição dos agentes expansores nesse mercado de poliuretano, que seriam os fluidos refrigerantes. E até pouco tempo, todas as casas de sistema basicamente tinham tecnologias muito similares, né? E os desenvolvimentos acabavam acontecendo basicamente da mesma forma. E, assim, hoje a gente convive com múltiplas tecnologias coexistindo, né? E daí a tamanha dificuldade de fazer essa transição tecnológica. Então, se você pega um exemplo no passado, sei lá, utilizava o Freon, o R22, aí foi para o 141B. Então, todo mundo migrou para aquela tecnologia naquele momento. Então, passou para as novas gerações de fluidos refrigerantes, e aí foi surgindo novas dificuldades, porque cada um foi tentando se adaptar com a tecnologia que era mais favorável naquele momento, né? E isso, né, de ter múltiplas tecnologias, acaba que o desenvolvimento do sistema trabalha muito próximo do seu limite técnico, né? Então, você precisa de níveis altíssimos de controle, de conhecimento, de engenharia, né? Tudo isso para você conseguir fazer essa determinada migração. E eu faço uma analogia com o mercado do automobilismo. Então, quando você vai para uma corrida em que o combustível é igual, o carro é igual, o circuito é igual, o grande diferencial está na técnica de pilotagem, né? Na técnica que o piloto tem ali na mão, né? E quando você vai para o mercado, para uma corrida, que o carro é diferente, o combustível é diferente, o circuito é diferente, aí a complexidade ela aumenta exponencialmente. Então, exatamente o que a gente vive hoje no mercado de poliuretano, né? O combustível, por exemplo, é o tipo do expansor, né? O carro é a forma que as casas de sistema têm no seu processamento. E, o circuito é o processo produtivo do nosso cliente. Então, assim, você tem que adaptar várias variáveis, né, para conseguir eleger a melhor solução em determinado momento, que muitas vezes não é a mesma sempre. Então, você acaba tendo que fazer essas adaptações. E aí, com certeza, a técnica do piloto, né, que é a técnica do time de pesquisa e desenvolvimento, ela influencia, mas hoje tem muito mais variável na mesa. Então, a gente ainda está num momento de adaptação desse mercado, né, e entender
qual que é a melhor aplicação para determinado cliente, né? E paralelo a isso, eu acho que tem um movimento muito forte acontecendo, né, que é a questão da sustentabilidade. Então, tem muita gente falando sobre poliol renovável, poliol de fonte renovável, ou produtos de fonte renovável, que não é só o poliol, né? Mas isso deixou de ser uma tendência e passou a ser uma exigência, né, do mercado global. E a Poly, ela trabalha com bastante maturidade nessas duas frentes de trabalho, tanto na substituição do agente expansor, então a gente não levanta a bandeira de nada, a gente tem várias soluções para o mercado e a gente vai apresentar a que for mais, né, que a gente gosta de utilizar lá, o melhor compromisso com o cliente, é o que a gente vai apresentar de solução. Não, muitas vezes não é a mesma de um cliente para outro, né? E a gente também atua há bastante tempo com polióis de fonte renovável no nosso portfólio. Só que a gente sempre busca, como eu coloquei, né, a combinação de inovação, performance, mais competitividade. Porque nada adianta você ter um processo 100% renovável e que você não consiga posicionar isso no mercado. Então, muitas vezes é melhor você dar um passinho atrás, você implementar um ponto de melhoria para depois dar 10 para frente. Mas a gente tem que começar devagarzinho. A gente tem trabalhado bem ativamente nesses dois pontos. E para isso, principalmente nos agentes expansores, a gente tem feito bastante investimento na parte operacional, né, na parte de processo produtivo, porque tem a dificuldade dos gases, que eles são extremamente voláteis, então tem que ter um investimento fabril em cima disso. E a gente vem se preparando com toda a parte de processo industrial, com a parte operacional, com treinamento de pessoas. A gente tem feito investimentos bastante fortes nesse sentido. Muito bom. E dentro desse, vamos dizer assim, desse mercado e dessa transformação toda que está criando, que está acontecendo hoje, como que a Poly Chemical está conseguindo garantir a qualidade e a excelência do sistema de vocês? Porque não é fácil. Não é fácil. Então, assim, eu acho que num mercado tão desafiador, né, e já tem o desafio do mercado que já é competitivo. Ainda você tem essas crises globais, né, você tem pandemias, né, então, assim, nada, em pouco tempo a gente passou por vários solavancos, Sim. né, essa crise ainda é mais diferente, ela está bem mais, assim, traumática no que diz respeito ao que fazer, porque o consumo não parou. A indústria não parou, diferente lá da pandemia, que todo mundo deu um break, de repente estava todo mundo em casa, alguns segmentos tiveram um pouco mais, mas a indústria realmente deu aquela parada. Nesse não, a indústria continuou frenética, né? E aí isso aumentou aquela pressão. Então, o que garante? Você ter estabilidade nos seus processos. Então, a Poly é uma empresa muito jovem, 11 anos, né? A gente faz os 5 primeiros anos, faz do jeito que dá, vamos chegar, né? Os outros 5 anos, que foi que a gente passou agora o ciclo, a gente já estruturou melhor a empresa, com captação no mercado de técnicos experientes, né? A gente foi trazendo equipe, né? A gente foi fazendo melhorias em ISO, a gente instalou a ISO 9001, isso já está maduro dentro da empresa. Uma coisa é você ter ISO, outra coisa é você amadurecer a ISO. Então, hoje a Poly tem um sistema da ISO 9000 bem maduro. A gente tem há 2 anos já a ISO 14000, pautado nessa mesma linha daquilo que o Rafael está falando, sustentabilidade, legislação. Então, assim, a Poly vem fazendo o passo dela, degrau por degrau, tranquilo, com simplicidade, buscando. Investimento em equipamento, fizemos um grande investimento no Parque Fabril hoje. Nosso parque está super moderno. Então, assim, trocamos todas as tancagens, trocamos tudo aquilo que tinha, assim, da primeira geração desse processo. Então, a empresa vem se preparando para ter relevância no mercado, ou seja, ser para o mercado aquilo que o mercado deixar que a gente seja, né? Então, assim, ninguém cresce porque eu quero crescer, cresce porque o mercado entende que isso está bem feito. Então, a Poly tem esse DNA, fazer devagar, mas fazer bem feito. Então, a gente está fazendo um super investimento hoje num laboratório, de tecnologia bem bacana, voltado ao nosso segmento, só ao nosso segmento, nada mais, né? Não é pirotecnia, nós vamos trabalhar com excelência.
nós vamos apresentar isso na FEIPUR, quer dizer, vai ser o grande destaque do nosso stand, que é mostrar a nossa capacidade de entrega, não só do produto químico, que é o nosso maior compromisso hoje que a Poly tem com o cliente. Entregar aquilo que foi combinado dentro do tambor. E ele receber dentro da empresa dele. Com o quê? Com ISO, com metodologia. Isso é 9001, né? Então, isso é tudo que está envolvido e outro, pautado numa tecnologia estudada por profissionais extremamente capacitados. Nós temos hoje dentro da Poly também uma linha de trabalho onde estamos pegando pessoas e treinando para o mercado. Então, assim, a gente está tentando ajudar o mercado também a se desenvolver, porque é importante. Esse mercado poliuretano é um mercado bem complexo, né, em tecnologia. Mas, graças a Deus, a Poly vem atuando, vem assim, sendo reconhecida, e eu acho que o caminho dela é para frente. Hoje eu falo para o Danilo, que é o dono da empresa, né, um dos sócios, que hoje eu acho que os funcionários querem mais que a empresa, né, vá para frente, né, do que tá mesmo ele. Não que ele não queira, mas acho que isso é a hora que você vê que você fez a virada na empresa. Quando a empresa já gera, ela mesma gera o próprio valor dela. Então, isso eu acho que a Poly já chegou nessa maturidade. Eu fico muito feliz de participar desse time há 5 para 6 anos. Que ótimo. Tá bom. A gente também fica muito feliz porque a gente acompanhou, né, desde o início, como acompanhei o Danilo em outras experiências, né? Então é muito gratificante ver o sucesso numa iniciativa própria e com profissionais aí que também a gente conhece de outros lugares, né? Então, parabéns aí por toda essa história de vocês, do Danilo, né, de toda a equipe, né? Porque o sucesso é de todos, né? E então, espero que vocês consigam mostrar tudo isso da melhor maneira possível lá na FEIPUR, FEIPLAR e FEIPUR, de 25 a 27 de agosto. Então, a gente se encontra lá de novo para tomar um café na feira. Com certeza. Muito feliz aí de participar. A gente agradece muito a equipe da Poly. Estamos representando aqui a Poly, o pessoal nos confiou aqui essa oportunidade. E eu fico feliz também, você é uma pessoa que sempre incentivou, sempre deu aquela empurradinha, querendo ou não, né? A gente fica meio que escondido, aquela coisa toda, mas eu acho que precisa dar um passo para frente. E obrigado aí pelo espaço, acho importante para a Poly passar por esse momento em 11 anos, né? Só para encerrar, aproveitar a oportunidade, parabenizar vocês pelo evento, né, pela FEIPUR, que eu acho que ela tem um papel bastante importante aí no nosso segmento, no nosso mercado de poliuretano. Ela aí é um dos pontos importantes de fazer a manutenção dos relacionamentos, né, falar um pouquinho sobre inovação e discutir um pouco mesmo das estratégias aí globais do mercado, né? E aí a gente reforça o nosso compromisso com o desenvolvimento da indústria, né, desse segmento de poliuretano. A gente vai estar lá de uma forma mais madura, como o Marcelo colocou, né, tentando estar um pouquinho mais alinhado aí com o momento de expansão e fortalecimento da empresa. Aí durante o evento também a gente vai estar com o nosso time técnico comercial, né, expondo aí toda a expertise deles, apresentando o nosso novo portfólio, falando e divulgando nossas novas marcas, que eu acho que é importante. Então, o Blend Pol, o Isoblend e o Blend Pur, que nós criamos aí para atender esse mercado que está cada vez mais exigente, cada vez mais dinâmico, né? E destacar, como o Marcelo colocou, nossa área de serviço, né? Que vai vir junto com essa infraestrutura aí do Centro de Tecnologia, que está para ser lançado aí no ano que vem, né? Então, esse centro vai contar ali com máquinas injetoras de alta pressão, baixa pressão, um laboratório bastante grande de ensaio físico, com todos os equipamentos bastante equipado, e isso vai garantir que a gente tenha a manutenção dos nossos clientes, né, dos nossos clientes atuais, e possa promover um pouco mais de suporte técnico, né, para o mercado. Mas essa é mais essa visão aí de futuro, reforçando, né, o compromisso que a Poliquímico aí tem com o mercado de sempre entregar produtos com tecnologia e eficiência, mas, sobretudo, valor agregado, ou seja, competitividade. Tá bom? Excelente. Muito obrigado, Tá então, bom. novamente, pela presença de vocês. Prazer é totalmente meu, e nos vemos a partir do dia 25, na FEIPUR, né? Aguardando você lá no estande nos visitar. Vai ser um prazer. Sim. Muito obrigada. Muito obrigado. Viu? Obrigada.